Bom dia a todos vocês que estão aqui comigo pela transmissão. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Sejam todos bem-vindos. Não dá para ler agora todos, né? Está aqui a Dona Eliana, a Mária, a Renata, a Alessandra, Renata Alvim, o seu Richard, Marcelão, James, a Dona Dirce, o seu Maurílio, a Dona Sandra. Deus abençoe a todos vocês, viu? Não dá para ler todos aqui, mas muito obrigado pela companhia, pela presença. Em nome de Jesus, que tenhamos um dia poderoso de respostas, em nome de Jesus, não é? E, meus queridos, eu quero ler para você aqui uma passagem que nos traz uma abertura de mente em relação a muitas coisas, né? Que é aqui na passagem de 2 Samuel 5, né? Eu vou ler aqui a partir do sexto versículo, né? Que é um pouquinho maior, né? Que nós lemos no culto, mas eu quero ler para você a partir do 6º. Que diz assim, ó. O rei e os seus soldados marcharam para Jerusalém para atacar os jebuseus que viviam lá. E os jebuseus disseram a Davi: você não entrará aqui. Até os cegos e os aleijados podem se defender de você. Eles achavam que Davi não conseguiria entrar, mas Davi conquistou a fortaleza de Sião, que veio a ser a cidade de Davi. E nós vemos, aqui ó, no 9, Davi passou a morar na fortaleza e chamou-a cidade de Davi. Construiu defesas na parte interna da cidade, desde os muros de Arrimo, e foi se tornando cada vez mais poderoso, pois o Senhor Deus dos exércitos estava com ele. E pouco tempo depois, Hirão, rei de Tiro, enviou a Davi uma delegação que trouxe toras de cedro e também carpinteiros, pedreiros que construíram um palácio para Davi. Então Davi teve certeza de que o Senhor o confirmara como rei de Israel e que seu reino estava prosperando por amor de seu povo Israel. Essa passagem é muito importante, pessoal, porque ela nos traz uma clareza sobre algo fundamental. Porque nós vemos aqui que Israel, eles tinham já conquistado muitas coisas na periferia, né? Nas extremidades, nas fronteiras do país, né? Do território que o Senhor havia dito que seria o território de Israel. No entanto, nós vemos aqui algo muito importante que a gente precisa sempre trazer muito vivo para nós, que é o coração do reino. Veja que aqui não era qualquer região, era a região onde se estabeleceu Jerusalém, a cidade mais santa que existe, a região mais sagrada para os judeus que existe. E nessa região havia um povo diferenciado também no desafio. Esse povo estava aqui há muito tempo, onde desde o tempo de Josué, esses inimigos continuavam aqui. Os de Judá não conseguiram, os de Benjamim não conseguiram. Os de Benjamim, inclusive, estavam convivendo com aquele povo, provavelmente até fazendo comércio com aquele povo. Então nós trazemos para a nossa vida que nós podemos ter vencido muitas batalhas, mas aquela da região mais sagrada, mais central, lá no profundo do país, lá no profundo do nosso coração, ainda nós estamos carregando coisas que estão,
há muito tempo. E essas situações, talvez nós já nos acostumamos a conviver com elas. Então essa passagem nos traz um discernimento de que poderia haver, né? Porque agora acredito que não há mais, mas isso é sempre tem que estar muito vivo em nós. Aquelas coisas antigas, coisas do passado, inimigos antigos, que nós não repreendemos ainda, que nós não expulsamos ainda da nossa vida. Pode ser um mau caratismo, pode ser um espírito de doença que assolava a família há gerações, pode ser uma imoralidade, pode ser um problema de casamento, de relacionamento que se estende aí por gerações, que atacava os avós, atacou os pais, agora tem atacado os filhos. Então, toda aquela região sagrada estava sendo dominada. E ela continuaria se não chegasse alguém mais forte do que eles. Porque os jebuseus estavam aqui há muito tempo mesmo. E já tiveram vários enfrentamentos e ninguém conseguiu expulsar eles. Tanto que eles se sentiam todos seguros aqui, ó. Até os cegos e aleijados se defendem de você, Davi. E Davi, muito prático, muito simples, falou. A Bíblia está falando que foi muito... Não quer dizer que foi fácil, mas Davi estava com uma decisão na mente dele. Davi conquistou a fortaleza que veio a ser cidade de Davi. Então aqui, ó, nós vemos uma pessoa que é muito claro, quando ele viu aquela questão da arca, que era da presença de Deus, ele foi lá e trouxe. Quando ele viu o problema do Golias, ele foi lá e enfrentou. Quando ele viu essa situação dos jebuseus, ele foi lá e tratou. Essa tem que ser a nossa cabeça, pessoal. A cabeça de Deus é uma cabeça prática. A gente vê na palavra inúmeras situações assim. A gente não vê Deus dando trela, dando margem para reclamação, para murmuração. Ele simplesmente dá uma direção para nós. E uma pessoa que trabalha para ter a mente de Cristo, ela precisa ter essa praticidade. Eu vou lá, eu vou trazer a arca. Ninguém precisa ficar com medo, aflito, angustiado. Eu vou lá e vou enfrentar o Golias. Todo mundo falou, várias pessoas, vários períodos da história tentaram expulsar os jebuseus. Ninguém conseguiu. Mas eu vou lá e Deus vai me dar a vitória. Mas Davi conquistou a fortaleza. Então essa tem que ser a nossa praticidade. Alguém disse que não dá? Eu vou lá fazer. Alguém falou que a família inteira tem esse problema, todo mundo está passando por esse problema, é uma fatalidade, todo mundo vive isso, não há o que fazer. Davi conquistou a fortaleza. Eu vou lá e eu vou enfrentar essa situação. Eu vou lá, vou pedir a direção de Deus e Deus vai me dar essa vitória. Se Deus quiser, Ele vai me dar a vitória. Veja que quando a gente quer vencer, a gente tira as justificativas, a gente tira os motivos, a gente vai lá e faz. Ah, mas ninguém conseguiu. Mas Davi conquistou a fortaleza de Sião. Aí você coloca o seu nome, mas o seu nome conquistou essa situação. Mas o Noel, mais a Janaína, mais o Hércules, mais a Fátima, mais a Aparecida, mais o Aziel, mais o Maurílio, mais o Osmar, conquistou essa fortaleza. São fortalezas dos sentimentos, são fortalezas de travamentos de uma vida inteira, que a pessoa tomou essa decisão. Eu vou lá, eu vou quebrar esse padrão. Todo mundo da minha família é desequilibrado? Eu vou quebrar esse padrão. Todo mundo da minha família foi miserável, não foi bem sucedido nos negócios? Eu serei.
Todo mundo na minha família tem problema de divórcio, de separação, de adultério, de imoralidade. Eu vou quebrar esse padrão. Porque quando a gente quebra esse padrão, pessoal, que não é qualquer padrão, é um padrão do profundo do nosso coração. Porque aqui, ó, os inimigos ao redor, eles já tinham conquistado. Só que o do meio, do centro, do coração do país, não. Então, às vezes a pessoa venceu aí os vícios, ela não participa mais de um monte de coisas, ela mudou o estilo de vida dela em muitos aspectos, mas ainda continua aquela incredulidade, ainda continua aquele espírito de crítica, ainda continua com aquele temperamento difícil, ainda continua com aquela tendência, com aquela inclinação para a imoralidade. Continua lá coisas muito sérias, mas que ela se convence que como ela não mente, ela não trai, ela não engana as pessoas nos negócios, ela não fuma, não bebe mais, ela não frequenta mais bares, então ela está bem. Mas não. Aqui os jebuseus representavam algo antigo que estava lá acompanhando aquele povo e não deixando eles serem plenos, não deixando eles conquistarem 100% do território. E quando Davi foi lá e tomou a decisão, não, eu não aceito mais, no meu tempo isso não vai permanecer. Davi foi lá, mudou o nome daquele lugar, ou seja, mudou a identidade, todo mundo era conhecido como Fortaleza dos Jebuseus. Agora conhecida como Fortaleza de Davi. E ele reforçou as defesas da parte interna. Então, esse princípio é muito importante. Nós precisamos fortalecer a nossa parte interna. Porque tem gente que acha, ele busca a Deus pelo que Deus pode fornecer a ele, pelo que Deus pode fazer por ele. O que Deus pode fazer por mim? Qual é o trabalho, o cliente, o negócio? O que Deus pode fazer por mim? Sendo que as defesas internas é o que evita com que novos inimigos ou velhos inimigos ocupem aquele lugar novamente. Então, as defesas internas da fé, as defesas internas do caráter, as defesas internas da prioridade a Deus precisam ser estabelecidas. A minha vida de oração, o meu temor a Deus, a minha família, as minhas defesas internas. Como é que eu vou ter sucesso na vida, sendo que se a minha família está fracassada? Como que eu vou ter sucesso? Que sucesso é esse? Que eu tenho sucesso, o que adianta ganhar o mundo inteiro, mas eu perco a minha vida, perco a minha saúde, perco a minha família, perco o meu casamento, perco os meus filhos, perco a minha salvação, perco a minha alma. Que sucesso é esse? Que infelizmente, no nosso tempo, a gente vê as pessoas perseguindo o que Deus pode fazer e não o caráter dela sendo mudado. Perseguindo, que cura que o Senhor vai me dar? Que projeto que o Senhor vai me dar? Que cliente que o Senhor vai me dar? Ao invés de fazer como Zaqueu. Hoje houve salvação. Hoje houve mudança. Houve a mudança interna. A fortaleza interna foi conquistada. Porque agora tudo pode fluir de uma forma diferente. Como mudou aqui, ó. Pouco depois, o rei Hirão favoreceu Davi e ele pôde desfrutar de uma fluidez na vida dele, diferenciada. Então, pessoal, o ponto principal é essa: fortalecer as defesas internas e entender que quando eu fortaleço as minhas defesas internas, a fluidez acontece. Aquilo que Davi precisava, então Davi teve certeza. O que ele teve certeza? Agora nós conquistamos tudo que precisava conquistar.
Não foi só os heveus, os amorreus, os hititas, mas também os jebuseus, que ocupavam a região de Jerusalém. Uma região sagrada, uma região muito séria, muito importante. Agora, depois que eu conquistei, que eu estou vendo essa fluidez, que agora eu não deixei mais nenhuma uma ponta solta, nenhuma parte desfalcada. Então Davi teve certeza de que o Senhor o confirmara como rei de Israel e que seu reino estava prosperando por amor de seu povo. Então Davi, olha só, Deus favoreceu, Deus abençoou o povo de Israel, porque viu no coração de Davi essa importância, essa vontade. Não, Senhor, eu não vou deixar mais nada antigo parado, eu não vou deixar mais nada que tem envergonhado a gente, não vou deixar mais. Eu não vou ser um crente onde eu sou conhecido pela vizinhança como a casa da gritaria. Eu não vou ser conhecido pelos meus familiares como sendo ainda o mais derrotado da minha casa. Aquele que diz que é de Deus, mas a família é uma bagunça, a vida não flui. Ou seja, Davi teve certeza que o Senhor o confirmara como rei de Israel. Porque agora ele conquistou as fortalezas internas do coração do país. Ele ajustou tudo aquilo que estava no coração. Ele fortaleceu a parte interna. Ele fortaleceu as defesas internas. Deus começou a dar fluidez na vida dele. Então, primeiro eu corrijo a minha parte interna. Eu corrijo o meu coração, eu corrijo a minha fé, eu corrijo a minha postura diante de Deus, eu corrijo o meu caráter, eu acerto a minha casa, eu acerto a minha família, e Deus faz o trabalho dele. E eu me torno como Jabes, o mais respeitado da minha casa. Eu me torno um rei que conseguiu unificar toda a nação. Às vezes, pela sua vida, se você vence, se você ajusta a sua parte interna, você começa a ganhar aquele parente que estava tão relutante. Você começa a ganhar aquele marido que estava tão fechado. Aquela esposa que não via em você credibilidade, aqueles filhos que estavam perdidos, porque você corrigiu a sua parte interna. Então agora você tem fluidez no seu trabalho, você se torna respeitado no seu trabalho, você se torna respeitado diante dos seus parentes, você se torna respeitado dentro da sua casa, porque você fechou as brechas, você unificou toda aquela situação, você fortaleceu a parte interna. Você não aceitou mais aquele problema antigo, aquele demônio antigo, aquele padrão antigo, fazer parte mais da sua vida. Então, pessoal, fortaleça a sua parte interna, fortaleça o seu coração, fortaleça a sua fé, fortaleça a sua família. E você vai ver a fluidez. Veja que o povo foi até Davi. Veja que as circunstâncias se encaixaram. Houve uma fluidez. Davi foi lá com a cabeça certa. Eu vou resolver. Como sempre ele falou, te dei 3 exemplos, da arca, do Golias e dos jebuseus. Ele foi lá e resolveu. Então nós precisamos simplesmente fazer isso. Senhor, eu coloco diante do Senhor, eu vou lá e o Senhor vai me dar vitória. Eu vou parar de falar, não, mas todo mundo, não, é porque isso aconteceu, porque me disseram, não. Eu vou lá e eu vou resolver essa situação. Então, nessa segunda-feira, nesse início de semana, onde nós estamos aqui, você não está aí porque você estava desocupado, sem razão para fazer nada, não. Eu acredito que você está aqui, é porque você quer vencer. E o vencer começa internamente. Davi construiu defesas na parte interna, para que aqueles inimigos não pudessem voltar, para que aquelas situações não pudessem
a assolar novamente aquela região, aquela terra, como na nossa família, no nosso espírito, uma oscilação, alguma coisa nesse sentido. Então, vamos nos fortalecer e nós vamos ver. A gente às vezes está batendo, e não é nada disso. A fluidez do Senhor é diferente. Quando a gente ajusta a nossa parte interna, as nossas motivações, as nossas intenções, aquilo vai e flui de uma forma diferente. Amém, meus queridos? Então, vamos orar. Deus Todo-Poderoso, nós estamos aqui, Senhor amado, juntos, meu Pai, intercedendo sobre a vida do nosso povo, Senhor. E nós apresentamos cada pessoa, meu Pai, que está aqui comigo, cada pessoa que está aqui na transmissão, Senhor, acompanhando, declarando, meu Pai, eu peço que o Senhor venha responder o nosso povo, Senhor. Eu declaro, Senhor, que cada fortaleza, Senhor, que existia, que ainda tinha, Senhor, algum resquício na vida dela, que impedia a fluidez, meu Pai, impedia de todo o reino, todo o coração, toda a casa, toda a família estar unida, Senhor. Nós repreendemos em nome do Senhor Jesus, nós destruímos em nome do Senhor Jesus, e que essa pessoa, meu Pai, eu declaro em nome de Jesus, que ela tome consciência, Senhor. Nós, meu Pai, temos aqui a sua palavra, nós temos aqui o exemplo, Senhor, e eu declaro, Senhor, em nome do Senhor Jesus, que cada um de nós tomou posse da palavra, tomou posse, Senhor, da proteção, das defesas internas, Senhor, porque muitas vezes travamentos estavam acontecendo, meu Pai, um familiar estava mais difícil, o casamento estava complicado, os filhos estavam dando trabalho, a vida não estava fluindo, meu Pai, porque haviam inimigos antigos, meu Pai, temperamento ruim, descontroles, imoralidade, malícia, Senhor, críticas, uma vida bagunçada, meu Deus, coisas ocultas, segredos ocultos, meu Deus, que impediam que houvesse uma unidade, meu Pai, que impedia que houvesse uma fluidez, uma plenitude, Senhor, como aqui, por conta desses inimigos dos jebuseus, por conta da falta de atitude dos israelitas, aquilo impedia que a nação fosse plena, fosse completa, que a região de Jerusalém fosse conquistada. Eu declaro, Senhor, em nome de Jesus, respostas, meu Pai. Eu declaro que em nome do Senhor Jesus, a partir do momento, Senhor, que nós temos esse entendimento e não apresentamos mais desculpas, mas colocamos em prática a fé, a palavra, nós vemos a fluidez do Senhor, meu Pai. Então eu declaro a fluidez na vida das nossas pessoas, meu Pai, dos nossos membros, do nosso povo, Senhor. Eu declaro, Senhor, em nome do Senhor Jesus, a fluidez na vida das pessoas, Senhor. Eu declaro portas abertas, eu declaro união, eu declaro credibilidade, eu declaro respeito, eu declaro união, Senhor, eu declaro amor, eu declaro, meu Deus, graça, eu declaro poder, eu declaro vitórias, meu Pai, na vida do nosso povo. Eu declaro, Senhor, que aquilo que talvez estava aí há gerações, meu Pai, talvez há séculos, Senhor, anos e anos e anos parados, Senhor, anos e anos se convencendo que isso é um problema genético, que isso é um problema familiar, que todo mundo passa por isso, que é uma fatalidade. Não, Senhor, não é verdade. Davi não se acomodou, Davi não ficou falando, ninguém conseguiu, deve ser difícil mesmo. A palavra é muito simples, prática. Ele foi lá e conquistou aquela fortaleza, ele fortaleceu as defesas internas, ele construiu defesas internas. Então que nós venhamos a ter essa visão, meu Pai, em nome do Senhor Jesus. Nós declaramos visão, nós declaramos poder, nós declaramos graça, Senhor. Eu declaro graça, meu Pai, assim como depois que ele unificou, meu Pai, que ele conquistou a Jerusalém, a cidade santa, o lugar alto, meu Pai, a cidade da paz, Senhor. Eu declaro em nome do Senhor Jesus que assim como aconteceu a fluidez, que Irão o favoreceu, que o povo foi abençoado, como diz aqui na sua palavra, que o reino estava sendo abençoado por amor ao povo de Deus. Eu declaro, Senhor,
uma fluidez na vida do nosso povo. Por amor ao seu povo, Senhor, por amor ao seu povo, levanta e abençoa o seu povo, Senhor, que cada um, Senhor, dê os passos, porque o Senhor tem prazer em abençoar os seus filhos, assim como nós temos prazer em abençoar os nossos filhos. O Senhor, quanto mais o Senhor, meu Pai, tem prazer, mas o Senhor não pode passar por cima de princípios, não tem como o Senhor ampliar a nossa mente, as nossas terras, nos fazer, meu Pai, o mais respeitado da nossa casa, Senhor, se nós não unificarmos o nosso coração, se nós não tirarmos os jebuseus da nossa vida, se nós não tirarmos aqueles demônios antigos, aqueles padrões antigos, meu Deus, em nome do Senhor Jesus, eu declaro, Senhor, eu declaro mudanças, Senhor, eu declaro mudanças na vida do nosso povo, eu declaro mudanças no casamento, mudanças nos filhos, meu Pai, mudanças na fé, na coragem, Senhor. Eu declaro um povo de ousadia, Senhor, um povo determinado, um povo com a mentalidade como de Davi. Eu vou lá e eu vou ocupar aquele lugar, eu vou lá e eu vou resolver essa situação. Eu não vou mais abrir a minha boca para apresentar desculpas, eu não abro mais a minha boca para reclamação, eu não abro mais a minha boca para dizer o problema, a dificuldade. Não, eu vou e eu resolvo. Eu vou lá e o Senhor vai me dar graça, eu vou lá, o Senhor vai me dar vitória, eu vou lá, eu vou tratar essa situação, eu vou resolver, eu vou fortalecer as minhas defesas internas, eu vou me fortalecer. Eu declaro vitórias, meu Pai, eu declaro vitórias em nome de Jesus, eu declaro portas abertas, eu declaro fluidez, Senhor, eu declaro uma união de mente, uma união de espírito, Senhor, eu declaro um coração limpo, Senhor, um coração preenchido pelo Teu Espírito, preenchido pela verdade, Senhor, preenchido pelo caráter, meu Deus, um caráter transformado. Em nome do Senhor Jesus eu declaro, Senhor, uma mente ampliada, um entendimento ampliado. Se todos daquela família, se todos, meu Pai, as gerações tinham aquela vida baixa, aquela vida pequena, aquela vida sem sonhos, aquela vida sem projetos, aquela vida sem perspectiva, aquela fé passiva, Senhor, aquela fé que não resolve nada, não muda nada, só tem uma religião, Senhor, em nome de Jesus, nós repreendemos em nome de Jesus, que na vez dela, meu Pai, na vida dela, na vida dessa pessoa que está aqui, orando e declarando e acompanhando, Senhor, nessa madrugada, nesse dia, nesse início de dia, Senhor, nós declaramos em nome do Senhor Jesus, nós declaramos mudanças, meu Pai, nós declaramos resultados totalmente diferentes, Senhor, que ninguém venceu na casa dela, ela já está vencendo, meu Pai. Ninguém teve uma família abençoada na família dela, ela tem a família abençoada, a família dela é a mais abençoada, a casa dela é a mais abençoada, os negócios dela são os mais abençoados, a saúde dela é a mais abençoada, os filhos são os mais abençoados, os mais vitoriosos, os mais espirituais, os mais bem-sucedidos. O casamento dela é um casamento mais ajustado, com mais sabedoria, com mais determinação de acertar, com mais humildade, com mais respeito, com mais crescimento, com mais vitórias. Eu declaro na vida do nosso povo, Senhor, que haja diferença, Senhor, onde o nosso povo estiver, que haja diferença entre o justo e o ímpio, Senhor, entre aquele que não serve e aquele que serve. Eu declaro sal e luz, meu Pai, na vida do nosso povo, na gestão do nosso povo, nada será estragado, meu Pai, porque Ele é sal. Na vida do nosso povo, eu declaro, Senhor, a luz, não há trevas na vida do nosso povo, Senhor, não há trevas, não há áreas de trevas, não há áreas que isso até vai bem, mas essa área nunca flui, acabou em nome de Jesus. Na vida do nosso povo, não tem mais uma área de trevas, meu Pai, ela não está bem no casamento, ela não está com as finanças indo bem, mas a saúde não sai do lugar, a saúde está debilitada. Não, Senhor, nós repreendemos
repreendemos agora em nome de Jesus, nós repreendemos, meu Pai, em nome de Jesus. Esse padrão não se aplica mais ao nosso povo, Senhor. Ela é abençoada na saúde, ela é abençoada no casamento, ela é abençoada com os filhos, ela é abençoada nos negócios, meu Pai, ela é abençoada em tudo que ela fizer, porque na vida dela tem o Senhor, na vida dela tem diferença, porque ela foi lá e conquistou as fortalezas internas, meu Pai, as fortalezas do coração. Ela não deixou mais nada, nenhuma ponta solta, Senhor. Ela não aceitou nenhuma palavra negativa, nenhuma maldição, nenhuma sentença negativa. Ela tomou posse, Senhor, da vitória dela. Ela tomou posse do coração ocupado pelo Senhor, do coração ocupado pela verdade, Senhor, do coração ocupado pela fé, pela fidelidade. Ela tomou a decisão, Senhor, de manter a sua integridade, de manter a sua fidelidade. Eu declaro vitórias, meu Pai, eu declaro um povo abençoado, eu declaro respostas, meu Pai, em nome do Senhor Jesus, que nesse dia, Senhor, ela viva milagres, que nesse dia ela tenha respostas que ela precisa, Senhor, respostas no trabalho, respostas de um filho, resposta de um diagnóstico que ela estava esperando, meu Pai, respostas, meu Pai, dá vitória, dá resposta ao nosso povo, Senhor, porque nós cremos que nós faremos, já tomamos essa decisão interna, como Davi foi lá e conquistou. Davi sempre fazia assim, Davi foi lá e trouxe a arca, Davi foi lá e enfrentou o gigante. Nós não vemos aqui murmuração, reclamação. Ele foi lá e fez o que tinha que fazer. Nós, como homens e mulheres de Deus, nós vamos lá e fazemos o que devemos fazer. Nós vamos lá e colocamos as coisas para andar. Nós não ficamos ali apresentando porquês e motivos e dificuldades, não. Nós agimos a nossa fé, porque o justo viverá pela fé e não pelas circunstâncias. Eu declaro vitórias, respostas, fluidez na vida do nosso povo, em nome do Senhor Jesus. Eu abençoo, meu Pai, a vida de cada um que está aqui comigo, Senhor, que o Senhor dê um dia poderoso, que o Senhor dê uma semana de vitórias, de bênçãos, meu Pai, que tudo que ela fizer, ela prosperará, em nome do Senhor Jesus. Que ela tenha um dia poderoso, que ela participe, meu Pai, dos cultos, que ela se envolva nas coisas corretas, meu Pai, que ela se alimente das coisas certas, que ela creia na palavra, que ela creia na mudança, que ela creia na vitória, Senhor. Eu declaro respostas e vitórias para o nosso povo, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Graças a Deus, pessoal, graças a Deus. Que Deus abençoe muito a sua vida. Tome posse disso, fortaleça as suas defesas internas, creia, simplesmente vá para cima da situação e enfrente tudo que precisa ser enfrentado. Não aceite nada que está aí parado, que disseram que não tinha jeito, porque esse é o nosso caminho, ó. Davi foi lá e fez o que tinha que fazer. Davi foi lá e mudou aquela identidade, mudou o nome, ou seja, não era mais conhecido como a dos jebuseus, mas agora a cidade de Davi, Jerusalém. Então, nós mudamos a identidade, nós mudamos a forma de falar, nós mudamos a forma de chamar aquela situação, e aí nós vemos a fluidez em nome de Jesus. Graças a Deus. Então, fique em espírito, que o seu dia seja poderoso. Daqui a pouquinho tem os cultos, à tarde, às 5 e às 6 horas, né? Aqui e aí, temos a hora dos valentes, à noite, o trabalho da vida financeira, e em nome de Jesus teremos aí um dia muito abençoado, de vitórias, de respostas, porque nós já conquistamos todas as nossas fortalezas, em nome de Jesus. Deus te abençoe muito, viu? Um abraço, Deus abençoe vocês. Obrigado por estarem aqui, foi um prazer servi-los. Um abraço.